Tá, então um modificador de não acesso. A gente vai ver só que é aplicável a membro. A gente vai ver os modificadores Final, Abstract, Synchronized, Native, Strict FP e vai ver também o volátil. Primeiro a gente vai ver ele aplicado a método e depois a variável de instância. Então vamos pegar cada um desses modificadores aplicado a método e depois vamos ver eles aplicados, quando possível, a variáveis de instância. Então o modificador final, quando eu aplico o modificador final a um método, significa o quê? Significa que esse método não vai poder ser sobrescrito. Então, o que ele quer dizer? Lembra o que é a sobrescrição de método? É eu substituir um determinado método na subclasse. Então, vamos implementar aqui um exemplo para visualizar essa situação. Então, a sugestão aqui é, eu vou criar uma superclasse chamada aula3.py. Beleza. Essa superclasse vai ter um método vazio chamado alvo. Então eu vou ter aqui um método chamado alvo. Vou colocar público. Beleza. E aí eu vou criar uma subclasse de pai chamada filho e vou sobrescrever o método alvo. Então vai ser praticamente a mesma coisa, com a diferença que aqui vai ser filho que extends de pai. E vou sobrescrever esse método alvo. Ok, se eu tentar compilar isso daqui, aula3, pai.java, compilou, filho.java, também compilou. Então, o que a gente tem aqui? Eu sobrescrevi o método alvo, que estava em pai, aqui na minha subclasse filho. No momento em que eu aplico nesse método alvo o modificador final, significa o quê? Significa que a minha classe pai ela vai continuar compilando. Porém, a minha classe filho, que é a subclasse de pai, ela passa a não compilar. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, alvo em filho não pode sobrescrever alvo em pai. Por quê? Porque alvo em pai foi definido como final. Logo, ele não pode ser sobrescrito em nenhuma das subclasses. Então é isso que o modificador final faz quando aplicado a métodos. Quando que geralmente você usa isso? Quando você precisa garantir que aquele método ele sempre vai se comportar daquela maneira, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, imagina que eu tenho uma outra classe chamada, por exemplo, de teste, em que eu tenho um método main. Nesse método main, eu vou criar um objeto de filho e vou chamar pelo método alvo. Vou retirar aqui o final para isso daqui compilar e dentro desse método alvo do pai eu vou colocar o texto, vou imprimir na tela o texto pai. E dentro de filho eu vou imprimir o texto filho. Tá, então o que eu fiz? Criei um objeto de filho e chamei alvo. Se eu compilar agora, se eu compilar e executar teste, qual que é o comportamento que eu vou ter? Ele vai imprimir filho, porque ele vai chamar pelo método alvo, né? E ele vai, qual que é a lógica que o Java segue? Ele vai de baixo para cima, de acordo com o tipo do objeto que está chamando o método, ele vai de baixo para cima na hierarquia e encontra a primeira implementação desse método. Então aqui ele vai encontrar a implementação de filho e é isso que vai imprimir. Agora imagina que eu criei essa minha classe pai e eu quero garantir que sempre que o método alvo for chamado, ele vai ter o mesmo comportamento, ele vai imprimir pai. Então aqui nesse caso, se eu colocar final, de fato, eu continuo sem poder compilar a minha classe filho, se eu compilar pai, né? Por quê? Porque a gente não pode sobrescrever. Tá, então agora que eu consigo garantir que nunca isso daqui vai existir. Isso daqui não existindo, e agora eu compilando e executando aula 3 teste, eu consigo garantir que sempre que vai aparecer na tela é o pai. Tá? Então isso é o que a gente tem a dizer sobre a aplicação do modificador final em método.
Beleza. Eu posso aplicar também o modificador final a argumentos de um determinado método. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó, eu vou criar um exemplo antes para a gente ver, porque eu acho que vai ficar mais fácil para entender. Imagina aqui que eu tenho uma classe chamada aula3.exemplo1. Aula3.exemplo1. Beleza. Nessa aula 3 eu tenho um método também chamado alvo, que recebe um inteiro como argumento. Então, public void alvo, e ele recebe um inteiro como argumento. Faz qualquer coisa com esse inteiro que não nos interessa agora. Beleza. Não, ele não faz qualquer coisa não. Ele quer que dentro desse método alvo eu aumente o valor desse argumento em 1. Então aqui A mais. Beleza, vou compilar agora exemplo 1. Beleza, compilou, não fez nada, óbvio, né? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse meu argumento aqui para final. Eu vou adicionar um modificador de acesso final a esse meu parâmetro e vou compilar exemplo 1. O que ele vai dizer agora na compilação? Ele está dizendo que o parâmetro é final, ó, parâmetro final A não pode ser atribuído. Então, por que ele está fazendo isso? Quando você atribui o modificador final a uma variável local, que acaba se estendendo para parâmetro, significa que essa variável só vai poder ser atribuída uma única vez. Ou seja, eu só posso atribuir um valor para ela uma vez só. E como aqui esse valor está vindo por parâmetro, ele já vai vir com um valor atribuído. Logo, eu não posso alterar. Também não poderia, por exemplo, fazer isso daqui. Por quê? Porque eu tornei esse meu parâmetro, essa minha variável, imutável. Ela não vai mudar o valor mais dela. Então, isso que significa eu colocar o modificador final em parâmetro do meu método.